do sexto ano, a gente está aqui com mais uma aula de espanhol online, ok? E na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o artigo o, que em espanhol seria el artículo lo. Nossa aula de hoje está baseada lá na página 366, ok? Que começa com um textinho chamado Redes Sociales, Amigos à la Carta, que eu vou mandar traduzido para vocês por escrito, ok? Para vocês poderem responder as questões. E na página 367, a gente começa falando sobre um pouquinho do chamado el artículo neutro lo. Por que ele se chama artículo neutro? Porque ele não designa feminino ou masculino. Ele é usado, na verdade, para falar sobre coisas de modo geral. A gente vai ver um pouquinho sobre ele. Então, aqui disse que existe um artículo que é peculiar da língua espanhola, chamado artigo neutro lo. Isso é, não vem junto a um substantivo, mas sim com um adjetivo, advérbio ou até mesmo com a conjunção que. Então, diferentemente do que a gente viu na aula passada, a gente viu os artigos el e lá, sendo o e a gente viu que o el vem sempre acompanhado de um substantivo masculino nesse caso. O homem, el hombre, o menino, el niño. Então, ele vem sempre acompanhado do substantivo. Nesse caso do artigo lo, ele não vai vir acompanhado de substantivo, e sim de um adjetivo. Como vocês sabem, adjetivo é toda palavra que qualifica algo, é uma qualidade. De um advérbio ou da conjunção que. Aí ele até deu aí, ó, com o adjetivo, como é que ele vem? Aí o exemplo que ele deu na número 1 é o seguinte: Lo bueno es estar bien. Ou seja, o bom é estar bem. Nesse caso, o bom não está funcionando como um adjetivo, apesar de bom designar uma qualidade de alguma coisa. Mas nesse caso aqui, ele está dizendo de forma geral, o bom das coisas, o bom de tudo é estar bem. Então, a gente usa lo bueno. Diferentemente, se a gente falasse que um homem é bom, por exemplo, como ele dá aqui embaixo, ele diz, ó, el buen hombre. Ou seja, o bom homem. Ou seja, designando que o homem é bom. Reparem que até mesmo o bom adjetivo seria o buen, como está acompanhado do substantivo homem. Já o bueno substantivo, bueno e não buen. Porque então tem essa diferença aí. Aí ele diz aqui, ele explica nesses exemplos. Ele diz, no primeiro exemplo é utilizado lo, pois vem junto a um adjetivo, e no segundo, enquanto vem junto de um adjetivo, se usa el, pois logo em seguida tem um substantivo. Então, se eu tenho um substantivo ali coladinho, eu uso el, ok? Nesse caso, e não o lo. Só a ordem que mudou. Então, sua função, quando diante de um adjetivo, é de substantivá-lo. Eu sei que talvez seja um pouco difícil para vocês entender sobre essa questão de substantivação ou adjetivação. É quando você transforma um adjetivo em substantivo ou vice-versa. Não. Eu só quero que vocês entendam aqui, nesse primeiro momento, que toda vez que eu tiver um substantivo junto, masculino, eu uso ele. Quando eu estiver falando de coisas de forma geral, tipo o bom da vida, o ruim, o mal, o pior, eu uso o artigo lo. Aí ele deu outro exemplo aí com o lo conjunto com o advérbio. Lá no outro canto ele diz: Lo más importante es hacer eso. Ou seja, o mais importante é fazer isso. Então, reparem que ele não está designando nada de masculino e feminino, e sim está falando de uma coisa neutra, de uma coisa geral. Com a conjunção que. Exemplo, lo que te pido es fácil. Ou seja, o que te peço é fácil. Então, esse o que, nada mais, nada menos do que seria lo que em espanhol. E não el que, porque não tá, o ele só designa masculino quando quer diferenciar algo do feminino. Aqui não tem nada disso. Ele diz o que te peço é fácil. Então, esse o que em espanhol, lo que. Beleza? Aí, logo adiante tem um textinho sobre a curiosidade. A gente não vai resolver esse. E na página 368, vocês começam com uns exercícios que eu vou deixar para casa, ok? Aqui na número 1, ele pede, ele quer saber, na verdade, que para que serve o artigo neutro lo.
Aí vocês vão marcar a resposta correta, para que ele serve, olhando nas explicações, se precisando rever os vídeos. Na número 2, também uma questão de marca X, ok? Ele diz aí, ó, o artigo neutro lo não se utiliza diante de... Então você vai marcar a resposta correta. Ele não se utiliza diante de quê? Que a gente já viu. Questão 3, aí ele quer que você complete com el ou lo. Lembrando que o el vai ser sempre usado junto com o substantivo masculino. O lo para falar de coisas de forma geral. Aí você vai completar e depois você vai marcar a resposta correta que preenche a ordem aí. Número 4. Você vai marcar a alternativa que contém o artigo neutro lo. Então você só vai olhar, vai ver que tem o lo, marcou. Número 5, você vai marcar a frase em que os artigos estejam empregados corretamente, ou seja, o el para designar um substantivo masculino, ou lá para designar um substantivo feminino, ou lo para falar de forma geral. Então, esse exercício vocês têm que analisar um pouquinho melhor. Okay? Então, vocês vão analisar bem as frases, vocês vão ver qual é aquela única frase em que o artigo está empregado de forma correta. Aí depois tem um textinho que eu vou mandar traduzido também para vocês, ok? Na página 369. Questão 6. Aí vocês vão responder de acordo com o texto, na verdade. Aí ele pergunta, entre os deportistas e esportistas está a moda de ir aonde? Aí depois que vocês leem a tradução do texto, vocês vão marcar a resposta correta. Questão 7. Os donos atendem pessoalmente o restaurante que está no bairro de... Também relacionado ao texto. 8. Poderá comer por menos de 8 euros se vão a um restaurante, também em relação ao texto. Depois de analisar, vocês vão marcar. 9. Se você quer jantar um domingo à noite, acudirá a quem? Ou seja, recorrerá a quem? Ou seja, depois de ler o texto, vão marcar. 10. Qual dos seguintes restaurantes tem como proprietária uma mulher? Aí vocês vão ler também de acordo com o texto e vão marcar. 11. Escolha a opção que completa adequadamente a frase. Aí ele deu a frase aí que tem os espacinhos. Aí tem difícil camino es a veces mejor. Aí vocês vão ver o que completa antes de difícil e antes de mejor. Lembrando que, prestem bem atenção, gente. Difícil não se trata de um substantivo. Então já sei que não vai ser ele. Mejor, melhor, também não se trata de um substantivo. Então, o que a gente usa? Vão, se for preciso, reassistam o vídeo, vê lá a explicaçãozinha na página inicial, marca a resposta correta, ok? Questão 12. Na frase, lo peor, na verdade, es no encontrarlo. Ou seja, o pior é não encontrá-lo. Então, o emprego do lo nessa frase está correto? Aí você vai dizer para mim se está correto ou não. Só explicar brevemente o porquê. Questão 13. Ele está pedindo para você marcar a opção onde o lo tenha uso idêntico do que nessa mesma frase que ele está dando aí. Ó. Lo mejor es siempre estar con el amor en el corazón. Ou seja, o melhor é sempre estar com o amor no coração. Ele quer que você marque a opção em que o lo tenha o mesmo uso, idêntico do que essa frase aqui. Questão 14, você vai ler aí as frases que estão com os artigos, vão marcar a resposta correta, somente aqueles que o uso do artigo está correto. 15, marque a alternativa equivocada sobre o artigo lo, ou seja, ele quer na verdade a questão em que o uso do lo está errado. Então, como você já sabe, se o lo estiver junto de um substantivo, está errado. Então, vocês vão analisar isso e vão marcar para mim. Aí, depois tem uma tirinha que diz assim, ó, pede para vocês lerem e responder as questões aí da 16 a 18. A tirinha diz, el clima está volviendo mais frio, ou seja, o clima está ficando mais frio. ¿Sabes lo que isso significa? Sabe o que isso significa? Aí a última tirinha diz, vas a notar essa ventana que rompi? Ou seja, vai notar essa janela que quebrei? Aí na questão 16 ele pede, no segundo balão, vocês vão analisar lá o segundo balãozinho, se empregou lo. Por quê? Ele diz assim lá no segundo balão, sabes lo que isso significa?
Porque ele quer saber por que se empregou esse lo aí. 17. Por que no primeiro balão se usou ele e não lo? Vocês vão analisar e vão me dizer o porquê. 18. No último balão da tira se refere que, ou seja, ele diz que Garfield é. Então vocês vão analisar o último balão e vocês vão ver o que ele diz que o Garfield é. 19. Marque a alternativa correta, mais uma vez com correta em relacionado ao uso do artigo. Então vocês vão ver qual está corretamente com o artigo empregado e vão marcar. Questão 20. Marque a alternativa equivocada quanto ao emprego dos artigos ele e lo. Então vocês vão ver qual está errado. Toda vez que ele disser equivocado, ele quer saber qual que está errada. Então vocês vão analisar e vão marcar a resposta aí. Beleza? Vou mandar para vocês os textos traduzidos, para vocês responderem as questões que precisam da tradução do texto. Vocês me façam e semana que vem eu mando a correção dos exercícios, ok? Beijo, bons estudos!